Ó, eu estava falando do David Weber aqui, porque ele trouxe dois comentários para a gente inserir aqui essa nossa próxima pauta. O David Weber está dizendo: este Macedo, este velho é o próprio Satanás na Terra. Essa seita enganou muita gente. Embora seja engraçado, na verdade não é nada engraçado, né? Isso é verdade. Tem um livro que eu li uma vez, que era enfim, um ex-pastor da Igreja Universal, e ele falava justamente como ele se viu mergulhado na Igreja Universal e ele vendeu tudo e ele fez tudo, enfim, para a igreja e acabou perdendo tudo, enfim. Então, sabe-se muito como muitas das dinâmicas da Igreja Universal têm características de seita mesmo. E aí, tudo isso, gente, estou pegando o gancho aqui do comentário dele para a gente trazer a notícia do dia, né? Uma delas, e que a gente está destacando aí na nossa thumb. A Polícia Federal hoje, ela deflagrou a Operação Miragem, em que justamente teve o objetivo de apurar crimes contra o sistema financeiro nacional, e que supostamente, segundo os indícios, foram praticados na gestão de uma instituição financeira. Já vou falar sobre ela. E aí, segundo a Polícia Federal, foram mais de 50 policiais que cumpriram 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, e que a decisão judicial também autorizou a exposição de sigilos bancários e fiscal dos investigados, além de bloqueio e sequestro de até 670 milhões de bens e valores. As investigações que foram feitas através dos relatórios do Banco Central apontam que os investigados eles teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, para poder aparentar solvência perante os órgãos de controle e para poder viabilizar operações supostamente regulares. E aí os investigados eles podem responder pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis, e também de realização de operações de crédito que são vedadas. E o banco, segundo, né, as informações, eu estou falando aqui para vocês a partir da nota da Polícia Federal, é o banco do fundador da Igreja Universal, o Edir Macedo. É o chamado Digimais. Esse é o nome do banco? Digimais, né? Isso. E aí, o que se tem, então, de informação é Digimais, gente? É isso mesmo? Eu falei certo? É Digimais, tá certo. Esse é o nome do banco. E aí, o Edir Macedo é um desses investigados, né, um desses que estão aí na mira da Polícia Federal, justamente porque ele é o proprietário do banco, mas ele não foi solicitado mandado de busca e apreensão contra ele nesse momento, inclusive porque ele não mora no Brasil, ele mora acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí as investigações, então, elas dão conta justamente de manipulação dos balanços do banco, supervalorização dos ativos para poder gerar receitas artificiais. E isso acaba ocultando a situação da instituição, né? A real situação. Quando você faz essa manipulação dos balanços do banco, né? E aí você acaba, manipulando os dados para você poder apresentar esses relatórios diferentes da realidade. Aí o Digimais, ele se pronunciou dizendo que está à disposição das investigações, e que, enfim, né, tá reafirmando o compromisso com transparência, conformidade regulatória e colaboração com as autoridades. O escritório de advocacia que defende o bispo Edir Macedo afirmou que não teve acesso às informações, aos autos da operação,
e que, por enquanto, não vai comentar nada por se tratar de uma instituição financeira. E aí, né, segundo a decisão judicial, lembrando que houve, então, o bloqueio de 670 milhões 348 mil 945 reais e 70 centavos. Esse é o valor preciso do que foi colocado como bloqueio, né, dos bens aí que chegam nessa estimativa aí de mais de 670 milhões. Em resumo, o que eles têm tratado, né, segundo a investigação e os crimes que estão ali na linha do processo agora, que foi aberto a partir dessa operação, que isso se trata de crimes contra o sistema financeiro, que é um crime que está previsto numa lei de 1986, que é a Lei 7.492. E muito em resumo, o que os investigadores estão dando conta, guardadas, claro, as particularidades e as questões ali de cada instituição, mas é mais ou menos como operava o Banco Master. Né? É uma dinâmica justamente dessa tentativa de criar uma situação financeira da instituição, apresentar esses relatórios, esses dados para o Banco Central e os órgãos reguladores, né, de fiscalização, para justamente fazer passar um cenário muito diferente da realidade. Então, por isso que há uma, digamos, uma relação de semelhança em como atuava o Banco Master. E aí a pergunta que se faz aqui para fechar é como é que agora vai chegar no Edir Macedo? A polícia vai mandar para ele fazer um depoimento, vai ter um depoimento, ele vai ter algum tipo de processo de investigação, investigação não, né? Investigação já está acontecendo, mas de ouvi-lo, ele vai ser obrigado a vir para o Brasil para prestar depoimento. Eu acho que é importante a gente entender como que é essa dinâmica diante de um milionário, uma pessoa que tem o poder que tem, porque além de banco, ele tem igreja, da igreja sai o partido eleitoral e que sai o banco também. Então, a informação que nós temos até aqui é isso: olha, ele mora fora do Brasil e, portanto, não houve nenhum pedido de depoimento dele, nenhum pedido para poder ouvi-lo nesse primeiro momento. Mas acho que a gente precisa saber como é que funciona a justiça para casos como esse, né? O que se vai acontecer com uma figura como essa. E aí a pergunta que se faz é quem são os bandidos no Brasil, né, gente? É impressionante. Mais uma vez, é mais um caso de dono de banco, dono de igreja, que é dono de partido político, que é dono de banco, e que está aí sendo investigado, está na mira da Polícia Federal. E mais uma outra pergunta, que eu acho que é válida para a gente poder conversar, para a gente dialogar, numa dinâmica de um Banco Central completamente independente, que é o que se defende, como é que vão funcionar para fiscalizar esse tipo de prática? Que ainda a gente, né, nós temos uma dinâmica de um Banco Central muito atrelado ao Estado brasileiro e que tem justamente essa premissa de poder também cumprir o seu papel de fiscalizar e estabelecer algumas regras de regulamentação. Um Banco Central totalmente independente, como é que vão ficar esse tipo de operacionalizar esse tipo de prática criminosa? Não é válido a gente pensar sobre essas questões. É algo que honestamente demorou, né, para aparecer algo mais concreto do Edir Macedo, porque é simplesmente algo surreal, né? Eu mostrei para Thalita umas fotos que tem aqui de Recife, de carro forte saindo dos templos maiores da Universal, e Thalita disse, é assim em todo lugar. E eu, inocente, achando que era algo muito específico. Mas, né, enfim, mas é surreal, gente, assim, sair carro forte da igreja, assim, constantemente.
É simplesmente algo muito significativo. Além disso, Edir Macedo é dono de um pool de empresas, né? Ele é um mega empresário, da qual uma das suas empresas é a Universal, do Reino de Deus, que já foi rejeitada em alguns países. Na Alemanha, por exemplo. Assim por diante. E não foi por questões religiosas, não, viu? Foi por questões de que uma coisa é a igreja, outra coisa é trambicagem, né? Enfim, a linha é muito tênue, eu sei, mas né, existe essa fronteira, né? Então, Edir Macedo é um cara muito problemático, que tem vídeos dele falando sobre como tirar dinheiro de pobre na igreja e esse tipo de coisa, e é um mega empresário. É um cara que é dono de uma das maiores redes de televisão do Brasil, que é a Rede Record. Tem várias outras empresas e caiu nesse escândalo do banco do Digi. Agora eu que esqueci o nome do banco. Digimais. Digimais, né? E esses bancos, inclusive, acho que estava tendo, inclusive, um estudo do Banco Central, não sei se já saiu, sobre esses bancos digitais, né? Porque, tecnicamente, inclusive, eles nem são bancos. Eles se encaixam em outra categoria, eles não podem se encaixar na categoria de banco. Enfim, mas não sei se saiu esse estudo do Banco Central, que é justamente para tentar produzir uma regulamentação desse mercado em específico, né, de bancos digitais que, para mim, que sempre tive o nome sujo, era banco digital querendo me endividar como se eu já não tivesse endividado violentamente, né? Então, era minha saída durante um tempo foi banco digital. Então, o fato é que o Edir Macedo é um mega empresário, um dos caras mais poderosos do país, no sentido de ele é dono de um sistema de comunicação, ele é dono de uma das principais igrejas do país, que tem em todo lugar, assim, todas as periferias tem, todo bairro tem, enfim, tem toda esquina. Acho que pior do que a Universal, só a Drogazil, para ter em tanto lugar. Então, gigantesco. Fora isso, ele tem várias outras empresas. E assim, uma coisa que eu sempre me perguntei, Thalita, é essa, que é inclusive um dos pontos da investigação, né? Que é essa confluência entre o dinheiro que vem da igreja e como é que separa, sabe? Essa coisa do dinheiro que vem da igreja e o dinheiro que vem das empresas. Assim, eu sei que tem como separá-los, mas se a própria igreja, por exemplo, paga para a Record excursões diárias, né? Por exemplo, quando eu abro caixinha no Instagram, eu boto Fala Que Eu Te Escuto, né? Que é o programa da Universal na Record. Então, como é que está bem estruturado esse tipo de dinheiro? Isso nunca ficou claro e isso nunca foi enfrentado por ninguém, porque é isso, né? De um lado, a extrema direita, pior ainda, tá amarrada até o talo com um certo plano de poder desses líderes evangélicos, e de outro uma esquerda que acha que dialogar com os evangélicos é agradar o Edir Macedo, né? E não o cara que está lá na igreja do Ibura da Universal. Então, né, um cara que enriqueceu a partir da igreja, que a partir do dinheiro da igreja ficou rico e que já não tem mais como separar de onde veio uma coisa e veio outra. E aí vem essa questão do Digimais, né, possíveis problemas de fraudes financeiras com o Digimais. Honestamente, não me surpreende. Surpreende que demorou tanto tempo para sair alguma coisa sobre o Edir Macedo. E vamos ver o que é que vai sair nessa investigação. E como, né, como Thalita falou, né, eu acho que o mais importante, como vai se dar essa investigação, se vão investigar com profundidade, se vão tratar o Edir Macedo
como trata qualquer investigado comum nesse país, ou não, e possivelmente não, a gente sabe que não, né? Por exemplo, o pessoal do PL, né, que vive falando de bandido, de não sei o que, de bandidagem, vai tratar o Edir Macedo como bandidagem agora? Acho que não. Acredito que não. Acredito que o biotipo do que eles consideram bandidagem é muito específico, né? Não é o Edir Macedo, né? Talvez o menino voltando da pelada, correndo na periferia de bermuda, sem camisa, e talvez já se encaixe mais na categoria de bandido, especialmente se ele for um menino negro, né, do nosso país. Várias vezes a polícia, sem querer, né, dá um tiro, uma bala perdida, e aí termina matando esse rapaz, né, como bandido. E aí estampa na televisão, inclusive na Record, com vários programas, né, policiais que incentivam a ideologia e promovem uma ideologia de punitivismo penal, de um populismo penal brutal, bizarro, né, da Atena, etc. Tudo se criou muita coisa disso se criou na Record. E enfim, a gente precisa ver qual vai ser o tratamento dado a Edir Macedo. Se vai ser o tratamento, né, o Edir Macedo, e além disso, né, que ele está fora do país, como vai fazer para trazê-lo para o país, para ser investigado, para responder os seus processos e assim por diante. É isso, né? Já fui preso em 92 por charlatanismo, é isso, mas não é bandido, né? Bandido é outro perfil. Então, vamos ver. Eu, particularmente, eu acho que não vai dar em nada. Né? Mais um caso que está mexendo com alguém grande demais para dar em alguma coisa. Agora, dito isso, meu Deus do céu, como eu torceria para finalmente um Edir Macedo desse cair, porque esse é um dos sujeitos mais poderosos e danosos à política brasileira. Bom, e aí, duas coisas que eu queria falar sobre essa operação de hoje. A primeira é que uma das linhas de investigação da Polícia Federal é que uma das fraudes, segundo o inquérito da polícia, é que a Digimais, esse banco, ele burlou um pedido do Banco Central para poder corrigir um valor de um fundo adquirido. O banco ele estava apontando de um fundo de investimento que estava custando, né, o valor, o papel de direitos creditórios, que são termos técnicos, tá, gente? Mas o papel lá no papel estava valendo 741,3 milhões. Enquanto que esse fundo de investimento, na verdade, ele é de 71 milhões. Ou seja, o patrimônio da instituição, no caso do banco, ele estava sendo inflado mais de 10 vezes. É isso? 71, 741, que eu sou péssima de matemática, mas façam umas contas aí, né? Eles multiplicaram. É o milagre de Jesus, né, gente? Bom, com todo respeito aí às crenças, mas é uma chacota, né, que essa igreja, a gestão dessa igreja faz com as pessoas. E aí, essa correção foi determinada pelo Banco Central em 2023. E aí, o que houve também, uma outra situação é que o Digimais ele firmou um empréstimo a partir da sua controladora, que é a BA Participações, nesse valor de 741,3 milhões, mas não houve, de fato, o ingresso desse recurso, né? Ou seja, não entrou a grana no caixa do banco. Então ficou lá no título apenas, né? No papel. E aí a investigação da Polícia Federal também aponta o uso sucessivo das chamadas reavaliações de direitos creditórios de uma mesma ação judicial relacionada a esse fundo, que é um fundo justamente usado para poder inflar os valores ativos do banco. E que isso teria gerado uma renda fictícia de 199 milhões nos balanços, né, naqueles relatórios dos balanços que são apresentados pelo banco. E aí, esse montante todo, que bloqueado pela justiça, é justamente a diferença
entre os valores de aquisição do fundo, ou seja, a grana que entrou e a grana que está declarada. E aí o patrimônio desse banco, né, aqui uma explicação mais técnica, é justamente um dos fatores que compõem o chamado índice de Basileia, que é o indicador da solidez e da saúde financeira de uma instituição financeira. E aí, segundo os dados de março desse ano, de 2026, o que foi informado pelo banco e divulgados pela plataforma do IF Data do Banco Central, é que o Digimais ele tinha 10 bilhões. Tudo que esses valores todos que eu estou falando é reais, tá, gente? 10 bilhões em ativos totais e teve um prejuízo de 108,4 milhões no primeiro trimestre desse ano. E aí, em 2025, o balanço do banco apresentou um lucro líquido de 31 milhões. E aí também, uma das apresentações desses relatórios do banco foi informado para o Banco Central de que o Digimais teria 8,5 bilhões em depósitos a prazos, que são chamados CDBs, os Certificados de Depósitos Bancários. Então, aqui um pouco da dinâmica de como a segunda linha de investigação, né, significa a gestão fraudulenta e a manipulação dos balanços, né, desses relatórios. E aí, outra coisa que eu queria comentar é a respeito do histórico do banco com o bispo Edir Macedo. O Edir Macedo ele vai começar a entrar no mundo financeiro em 2009, porque, como bem lembrado aqui por vocês, além do partido político, né, do Republicanos, que pertence à Igreja Universal, a Igreja Universal também é a dona da Record. Então, também tem uma rede de televisão. Todos os milagres de Jesus, né, gente? E aí, o Edir Macedo, então, ele entra na questão financeira, né, no mundo financeiro em 2009, e ele entra como sócio do chamado Banco Renner, que tem a ver justamente com a empresa Renner, né? Essa que a gente faz carnê para comprar blusinha. Creio que vocês já fizeram isso em algum momento na vida, possivelmente. E ainda aí faz carnê para comprar? Ou se faz. Você tem as duas, você pode usar o cartão de crédito e você pode usar o carnê. Não tem mais o carnê físico, né? Aquele que você vai lá e paga, mas tem o carnê digital. Que se você compra lá na Renner, se você tem o cartão Renner, eu tenho. Você pode comprar no cartão de crédito e pode comprar no carnê. Você tem essa opção. O bom do carnê é que você pode ir abatendo as parcelas, e aí você tem desconto se você consegue adiantar uma parcela. Aqui um parênteses meio bobo, mas só para ficar por informação aí, enfim, fútil dessa história. Eu ganhei o ingresso para ir ver o show da Madonna da Renner, viu, gente? A Renner, em 2008, ela sorteou 1.500 ingressos com acompanhante para o show da Madonna. Então, eu sou uma boa cliente da Renner. Eu fiz muito carnê da Renner na minha vida. Olha, vou dizer para vocês. E ainda tenho o cartão da Renner para a gente poder comprar blusinhas e afins. Bom, fecha parênteses aqui da informação desnecessária, só para ficar aí na brincadeira. Mas voltando aqui para a questão do histórico, então o Edir Macedo é isso, ele entra lá em 2009 como sócio do Banco Renner, que é justamente essa família do Rio Grande do Sul, que fundou essa rede varejista de roupas. E aí ele adquire em 2020, então ele entra em 2009 como um sócio do Banco Renner, e aí em 2020 ele adquiriu o controle do banco. E aí, por conta disso, então o Banco Renner passou a chamar Digimais. E aí a sede do banco, inclusive, que era no Rio Grande do Sul, foi transferida para São Paulo. E a informação que se tem é que nos últimos anos esse banco, né, o Digimais, ele tem enfrentado deteriorização financeira e foi objeto de reinvestimentos e de tentativas de vendas.
E isso se deu por conta da alta rentabilidade dos CDBs que foram oferecidos pelo Digimais, que chegou a 130% do CDI, que é considerado acima da média do mercado, e aí é que se levantou o alerta e, portanto, começou aí as linhas de investigação, né? Aí por conta daquilo que eu estava ali trazendo para vocês as informações, né? De manipulação de relatórios, dos balanços que são apresentados, daquilo que de fato entra no caixa do banco e o que está apresentado no resultado desses balancetes todos. E isso tem a ver, assim, de maneira, né, dentro do senso comum, até para a gente que é leigo um pouco nesse assunto dessa questão mais financeira, né, desse mundo financeiro, é o que se chama de papel podre, né? Aquilo que a gente sabe que tá no papel, mas não está na questão real, né? Naquilo que entra de fato em termos de grana, né? Do que entrou ali de recurso financeiro na instituição. Aí também uma outra informação importante é que o ex-sócio do Daniel Vorcaro do Banco Master, o Maurício Quadrado, ele chegou a anunciar em janeiro de 2025 que iria comprar o Digimais, queria comprar o banco, em troca de uma injeção de 800 milhões na instituição, mas aí esse negócio ele acabou sendo cancelado 2 meses depois, por conta de investigações que já estavam acontecendo. Então, essa operação de hoje, gente, para a gente chegar nas informações que a gente tem, que a gente está falando aqui, que são via o inquérito da Polícia Federal, é uma investigação que já tem lastro, né? Já tem bastante tempo. E também o BTG Pactual, em abril desse ano de 2026, fechou um acordo de também intenção de compra do Digimais. E aí, enfim, o BTG não quis comentar a respeito das investigações, né, da deflagração da operação de hoje, porque o que se tem de informação é que o FGV, o Fundo Garantidor de Créditos, que estaria atuando, estaria financiando o negócio e que também foi questionado a respeito da continuidade dessa transação. Então, segundo essas informações também que foram apresentadas no inquérito. E além da Polícia Federal, que estava ali, digamos, no encalço, né, dos negócios financeiros, né, do Bispo Edir Macedo, em relação à atuação dele à frente desse banco, o Digimais ele também não estava cumprindo algumas condições exigidas, assim, premissas importantes para que ele possa ser colocado para venda. Então, agora a informação que se tem é que o banco ele está nas mãos do Banco Central, né? Quer dizer, ele está ali sendo pensado e a operação dele, quais serão os próximos passos, eles estão sob a retaguarda do Banco Central. E aí ontem, dia 22, que foi véspera da operação, também tem a notícia de que a Fitch, que é uma agência de classificação de risco, ela retirou a avaliação sobre o Digimais, ela piorou, né? Ela diminuiu, ela faz esses índices, e além dela ter piorado o índice do Digimais, ela também retirou a avaliação depois, e isso justificando por conta de faltas de informações atualizadas e muitas incertezas em torno da instituição, como, por exemplo, os processos judiciais que estavam relacionados a BTG, ao Digimais, e também esse histórico dessas tentativas aí de compra por algumas instituições, desse ex-sócio do Daniel Vorcaro e também do próprio BTG Pactual. Então, bem em resumo, é um pouco desse cenário que nós temos. Eu acho que... uma outra coisa importante, né, para título de informação. Além do Edir Macedo,
os que estavam no alvo, né, da operação da Polícia Federal, que estavam na mira aí que estão na mira dos investigados são Marcelo de Lima Brasil, que é o diretor jurídico do Digimais, João Alves de Campos, que é o presidente interino do banco, o Rodrigo Ruggiero, que é o diretor contábil do banco, o João Luiz Urbaneja, que é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus e conselheiro do banco do Digimais, o Tiago Rodrigues Urbaneja, que também é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus e conselheiro também do banco, o José Roberto Giancoli Filho, que é gestor de fundos do Digimais, o Rodrigo Balaciano, que é diretor dos serviços financeiros, e da ID Serviços Financeiros, que é uma empresa correlata, né, que presta serviços financeiros para o banco. Essas são as pessoas ali que estão na linha de investigação da Polícia Federal. Então é isso. E é como eu falei, né? O bispo envolvido lá no meio, o outro bispo dentro do banco. Assim, como é que você garante que uma coisa é o negócio, é a igreja, é o elemento religioso, outra coisa é o elemento empresarial? Me parece tudo muito misturado. Além de que é isso, né? O fato, a real sobre isso e sobre o caso do Banco Master, que de certa maneira se entrelaçam, é de que o Brasil vive no seu sistema financeiro o livre mercado. E esse é o resultado do livre mercado. O resultado do livre mercado no sistema financeiro brasileiro é o fato de que todo mundo... Peraí, deixa eu tirar cheats aqui, que ele está perturbando aqui. De que o livre mercado ele produz esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Fraudes, possibilidades de você mover fundos, de você produzir títulos podres, de você poder fazer compras e vendas de ativos e de negócios quebrados para poder desviar recursos. Isso é o resultado do livre mercado. O Brasil está vivendo com esses escândalos, não somente o fato de que, sim, no governo Lula há mais investigação e há mais possibilidade de encontrar esse tipo de coisa, que se fosse no governo Bolsonaro, onde isso seria totalmente abafado, certamente, com toda certeza, tanto o caso do Banco Master quanto o caso do Bispo de Macedo. Então, o fato é que a gente precisa reconstruir o sistema financeiro. A gente precisa reestatizar o sistema financeiro brasileiro. A gente precisa dar poder às instituições públicas financeiras para que elas consigam regular o sistema para que não permitam esse tipo de coisa, para que se consiga controlar minimamente o fluxo de capitais, a entrada e saída de investimento, esse cruzamento entre o privado, o religioso, não pode existir. Nunca vi isso, uma igreja ser dona de um banco, né? A não ser o Vaticano, que é um país, né? Enfim, né? E que também isso é bastante problemático, mas aí é um problema de quem deu o Vaticano, não é um problema do Brasil, né? Enfim. Então, é absurdo. A gente vê hoje a necessidade completa porque o sistema financeiro no Brasil virou um paraíso de fraudes, de fraudadores. E o que o Ed Macedo, quando Thalita conta todo o histórico da investigação, dos indícios da investigação, é de que hoje em dia o maior negócio do Brasil é você tentar emplacar uma fraude financeira. Tanto que o caso do Banco Master, o Daniel Vorcaro começa como um cara rico, mas assim, nem comparado ao que ele era, e se tornou um dos grandes cases de sucesso de investimentos no Brasil. E você vê isso onde
acho que o próprio Pablo Marçal chegou a falar que o Vorcaro era um dos caras mais inteligentes do Brasil, né, dos negócios no Brasil. E agora o Edir Macedo caladinho, porque não pode falar muito, né, sobre esse tipo de coisa, porque é isso, né? Toda vez lá na Universal tem uma parada que é quando você doa um dízimo, Deus vai lhe devolver em dobro, né? Ele não disse para quem o Deus ia devolver, né? Mas estava devolvendo em dobro o dízimo, né? Estava devolvendo para ele mesmo, né? Fazer esse tipo de fraude. Então estava fazendo caladinha, mas estava fazendo, colocando inclusive pessoas da Universal dentro do quadro de funcionários da empresa, do banco, para poder garantir que a fraude fosse efetuada, né? Aí, mais uma vez, eu espero que essa investigação seja feita e seja levada a cabo até o fim, porque seria muito importante para o Brasil que alguém como Edir Macedo, pego fraudando, fosse punido. Né? Fosse punido. Ainda que eu acho muito improvável que isso aconteça. Mas a esperança é a última que morre e, nesse caso em especial, vou entregar nas mãos de Jesus para que o Edir Macedo seja colocado no seu devido lugar. Por isso que é isso, né? A gente está chamando de vendilhões do templo, isso é uma expressão que vem lá da Bíblia, inclusive de uma passagem bíblica em que Jesus, quando ele vê justamente em que os homens, né, fizeram da casa do Senhor, enfim, ali do espaço onde as pessoas se reúnem para manifestar sua fé, um comércio, ele vai lá com um chicote e dá-lhe chicotada nesses vendilhões do templo. Então, a gente está remetendo aí, né? A gente está fazendo esse destaque por conta justamente de uma passagem. Eu espero realmente que quem é cristão, né, e as pessoas de boa fé mesmo, né, que tem ali na sua fé e nas suas crenças, olhem para pessoas como essa e entendam que esses não são, mas nem de longe, representações de lideranças religiosas que, de fato, seguem realmente as premissas do evangelho, aquilo que se atribui a Jesus Cristo e aquilo que existem ali algumas premissas mesmo, né, sobre o que se defende aqueles que se dizem cristãos. Essa gente é uma gente que usa esse tipo de espaço e se utiliza justamente da boa fé das pessoas para poder fazer isso, né? Roubar dinheiro, segundo as investigações da Polícia Federal, né? Claro. Mas o que se tem é isso. Ele utiliza a igreja e a partir da igreja ele faz dela um império que tem partido político, que tem rede de televisão e que tem banco, né? E com esse tipo de negociação que a gente falou aqui. É isso, é como o Felipe falou aqui, tá ruim para Edir Macedo, que Deus não quer pecador e o diabo não quer concorrência. É sobre isso.